essa terra de Jericó. Então Josué e Caleb eles enviaram mensageiros para espionar a terra. E esses homens, eles ficaram hospedados na casa de uma prostituta chamada Raabe. E o rei dessa cidade, ele ficou sabendo. Então eles mandaram o pessoal lá para interrogar essa mulher. Ela escondeu esses espiões. Então esses espiões, eles, com uma forma de gratidão, eles pouparam a vida daquela mulher. E eles mandaram que o sinal que eles iriam perceber que aquela era a casa que teria que ser poupada, era um cordão vermelho na janela, ou um cordão cor de escarlata, que é a mesma coisa de vermelho. E esse era o sinal. O tema que eu quero trazer hoje é a condição para a salvação. Muitas vezes Deus mandou juízo na história da humanidade. E todos esses juízos sempre teve um povo que era digno de perdão. Então Deus salvou esse povo mediante esse juízo que ele mandou. E teve uma condição. Assim como no tempo de Noé. O povo, ele andava numa perversidade, num nível de imoralidade muito grande. E Deus, ele resolveu mandar um juízo sobre aquele tempo. Um juízo sobre aquela humanidade. Portanto, Deus, ele achou graça em Noé. Deus, ele fez o quê? Ele resolveu salvar a vida de Noé. E ele deu uma condição para Noé. A condição foi que ele construísse a arca e se abrigasse dentro dela. Se ele estivesse dentro da arca, ele seria salvo. A mesma coisa aconteceu também no Egito. Deus, ele mandou uma praga sobre todos os primogênitos. Porém, Deus, ele resolveu salvar um povo. Ele resolveu salvar os primogênitos daqueles a qual era dele. E Deus, ele deu uma condição. Ele falou, vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão assar ele, comer, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e colocar nas suas portas. Vocês vão colocar no umbral das suas portas. Essa era a condição para a salvação. Então, quando o espírito da morte ele veio, ele passou pela casa, mas a casa que tinha o sangue nos umbral da porta, nem o primogênito morreu. Ou seja, Deus, ele enviou um juízo, portanto ele salvou um povo, mas ele deu uma condição. E para Raabe, nesse contexto dessa história, Deus, ele tinha já enviado um juízo para aquela cidade de Jericó. Aquela cidade de Jericó estava com tempos contados. Aquela cidade iria ser destruída. Portanto, Deus sentiu misericórdia dessa família. A prostituta Raabe, ela também teve uma oportunidade de ser salva, mas porém tinha uma condição. A condição está escrita no versículo 18. Quando invadirmos a sua terra, amarre este cordão vermelho ou escarlata na janela onde você nos fez descer, junto dentro da sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes do seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte, e nós não seremos responsáveis. Havia uma condição para essa mulher. Essa mulher, ela estava debaixo de um juízo. Toda a cidade de Jericó estava debaixo de um juízo. Aquela cidade iria ser aniquilada. E essa mulher ganhou uma oportunidade de ser salva. Portanto, tinha uma condição para ela ser salva. A condição é que ela amarrasse um cordão de cor escarlata na janela. Um cordão, uma corda vermelha. Se porventura, quando a cidade estaria sendo destruída, aquele cordão não estivesse na janela, ela também seria destruída. Portanto, aqueles homens que foram espionar aquela casa, eles deixou bem claro: se nós estivermos aqui e o cordão estiver na sua janela, a sua casa e a casa da sua família, se você estiver dentro da casa com um cordão vermelho na janela, vocês serão salvos. Agora vamos abrir a Bíblia em Romanos 5:8. Romanos 5:8. A palavra de Deus diz em Romanos 5:8. Vou estar lendo.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, pessoal, toda a humanidade ela está debaixo de um juízo de Deus. Toda a humanidade pecou, ou seja, toda a humanidade está debaixo de um juízo a qual Deus ele vai executar. Deus ele vai executar a sua ira sobre a humanidade. Portanto, assim como no longo da história, Deus também ele vai nos deu uma oportunidade. Assim como Deus, na época de Noé, ele falou para Noé: Noé, construa uma arca e entra dentro. Se você estiver dentro da arca, você se salvará. É a mesma coisa. Deus ele não está sendo injusto com a humanidade hoje. Muitas pessoas podem pensar: mas Deus vai destruir tudo sem justiça. Não. Deus, da mesma forma que ele deu uma condição para salvar aquele povo no passado, ele também está dando uma condição hoje para o povo do futuro. Ou seja, todos nós temos uma oportunidade de se salvar. Romanos 5,8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, Deus nos salvará. Por intermédio de Jesus Cristo, nós estamos refugiados, nós estamos salvos da ira de Deus. Deus ele não está sendo injusto com a humanidade. A humanidade está sendo mal, está sendo perversa. A humanidade está pior que um animal, desprezando a Deus. E Deus ele vai executar o seu juízo. Portanto, Deus ele resolveu escolher um povo sobre uma condição só: o arrependimento e a fé em Jesus. Não era a condição, era a arca. Os primogênitos, a única condição de eles não morrerem era colocando sangue na porta. Então o espírito da morte já passou e eles não morreram. Porém, nós também haverá um juízo para nós. Mas esse juízo será pior do que os outros juízos. Por quê? Porque os juízos que teve no passado passou e a terra deu continuidade. Portanto, esse juízo agora vai vir, não haverá mais oportunidade. Ou seja, será uma eternidade no céu para o que aceitar o plano de Deus, ou uma eternidade no inferno para quem não aceitar esse plano de Deus. Ou seja, Deus ele não está sendo injusto com a humanidade. Qual era a condição daquela mulher? Aquela mulher, ela era pecadora, igual todos nós. A Bíblia fala que ela era uma prostituta. Então é bem certo que ela se vendia, deitava um dia com um homem, outro dia com outro homem. Bem certo que ela bebia. Ela tinha uma vida bem profana. Ela tinha uma vida assim como da humanidade toda em si, pecadores. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Ou seja, mesmo ela nessa situação, nessa condição de pecadora, de falha, ou seja, Deus deu uma oportunidade para ela também sobre uma condição só, que era o quê? Amarrando o cordão vermelho na janela. Mesmo ela sendo uma pessoa má, mesmo ela cometendo diversas atrocidades, ela também teve uma oportunidade. Então aquela mulher ela caiu em si, e ela entendeu o estado de juízo que ela se encontrava. Então ela urgentemente clamou por uma salvação. No versículo 9 do 6, ele diz assim, ó, eu vou estar lendo na Bíblia atualizada, então vai dar uma pouca diferença. Ele diz assim, ó, ela dizendo: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o mar vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como o leste do Rio Jordão, vocês mataram Sehon e Ogué, o rei dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês é Senhor. É Deus lá em cima, no céu, e aqui embaixo, na terra.
Então agora jure em nome do Senhor e prometa que vão ser bons para mim e para a minha família, porque também tratei vocês com bondade. Para isso peço que me dê um sinal e que não deixe dúvida. Salve o meu pai, minha mãe, meus irmãos e as minhas irmãs e a família e os meus familiares. Não deixe que nos matem. Ou seja, aquela mulher, ela percebeu o estado de juízo que ela estava. Ela se conscientizou que aquela cidade já estava condenada. Ela se conscientizou que tudo ali ia ser destruído. Ela caiu em si. Ela entendeu o estado de juízo dela. Ela percebeu, ela falou, tudo vai se caminhar para o fim. Eu vou ser destruído. A minha família vai ser destruída. O Deus, ele vai destruir a nossa cidade. Ela conscientizou que ela estava debaixo de um juízo. Então o que ela fez? Ela clamou por uma salvação. Ela falou, então agora jure para nós, prometa que vai ser bom comigo e com a minha família, salve-nos. Ou seja, ela se conscientizou que ela estava debaixo de um juízo. Ela se conscientizou que ela precisava de uma salvação. Ela viu que não teria como para ela. É a mesma coisa nos dias de hoje, pessoal. Não há salvação a não ser por Jesus Cristo. Deus, ele resolveu salvar a humanidade. Deus, ele amou o mundo, portanto ele deu uma condição. E nós temos que compreender que toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus e que não há salvação fora de Deus. Em Efésios 1:7 diz assim, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Só em Cristo, pessoal, que nós temos a remissão dos nossos pecados. Só em Cristo todos os pecados que nós cometemos contra Deus, todas as nossas afrontas à santidade de Deus são tiradas de nós. Em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Aquela mulher, ela se encontrava debaixo de um juízo, portanto ela se conscientizou que ela iria ser destruída, ela se conscientizou que aquelas cidades todas iam ser destruídas, e ela viu naqueles soldados, ela viu naqueles espiões, a única oportunidade do Deus vivo salvar ela e a família dela. Ela viu a única oportunidade de ser salva perante o juízo que havia. Então ela clamou por uma salvação, e a nossa salvação hoje é Jesus Cristo, em que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Em Jesus Cristo nós temos a remissão das nossas ofensas. Em Jesus Cristo os nossos pecados estão perdoados. Por mais que nós cometemos diversas atrocidades, por mais que você foi um profano, prostituto, ladrão, traficante, por mais que você cometeu o pior dos piores desgraças, homicídio, em Cristo tem a remissão dos nossos pecados. Em Cristo estamos perdoados segundo a riqueza das suas graças. Ou seja, aquela mulher, ela clamou por uma salvação, ela entendeu o estado de juízo. Ela falou assim, eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Ela sabia que a destruição ia vir, e ela estava temerosa, ela estava com medo. Por quê? Porque ele sabia da proeza de que Deus fez. Ela sabia que Deus abriu o mar vermelho, que Deus ajudou os israelitas a vencer diversas batalhas. Ela sabia que Deus era o Deus lá de cima e o Deus aqui de baixo também. Ou seja, ela estava ali se arrependendo do que ela fez, e ela estava crendo em Deus. Ali ela botou a esperança dela em Deus, e a nossa esperança nos dias de hoje só pode estar firmada em Jesus Cristo. Não há outra como possa nos salvar. Amém. No Efésios 2:13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Ou seja, agora, que antes estávamos longe, já pelo sangue de Cristo agora estamos perto.
Ou seja, qualquer pessoa que está afastada de Cristo, qualquer pessoa que rejeitou Jesus Cristo, essa pessoa está separada de Deus. Qualquer pessoa que não profetiza fé em Cristo, qualquer pessoa que não aceitar esse plano de salvação, está perto de Deus. Mas nós não, nós que aceitamos esse plano de Deus, nós que urgentemente aceitamos esse plano de salvação, aceitamos esse Cristo, nos arrependemos das nossas condutas imoral, pelo sangue de Jesus Cristo nós chegamos perto de Deus. Pelo sangue de Jesus Cristo nós estamos reconciliados com Deus, a qual o mundo está totalmente separado de Deus, andando segundo as suas próprias vaidades. Eles estão com a mente escurecida, elas estão totalmente separadas de Deus. Por quê? Porque rejeitaram o Filho de Deus. As pessoas estão negligenciando o plano de salvação a qual Deus fez para salvar a humanidade. As pessoas estão recusando Cristo, rejeitando e negligenciando Cristo, sendo que Cristo é a única forma a qual Deus nos aceita. Cristo é a única forma que nós temos, a única oportunidade de sermos salvos da ira que há de vir. Cristo, meus irmãos, só Cristo pode nos salvar. Aquela mulher, ela não teve outra forma de salvar, não teve outras formas seculares, ela não podia dar dinheiro ou outra forma. Ela só havia uma condição para Raabe se salvar e salvar a família dela. Não tinha outra forma. Ela não poderia dar dinheiro. Pelo fato de ela ser prostituta, ela poderia, se eu me deitar com vocês eu posso salvar, também não teria jeito, não tinha outra condição. Assim como no tempo de Noé, Deus ele falou que ia enviar um juízo para a terra, em forma de dilúvio, e iria destruir toda a humanidade. Portanto, Deus ele arrumou uma forma de salvar Noé, que era mediante a arca que ele teria que construir. E a Bíblia fala que ele construiu, veio o dilúvio, ele se salvou com a família e os animais e todos que estavam dentro da arca. Portanto, os que estiverem fora morreu. Só havia uma condição para se salvar, que era a arca de Noé. Era aquela arca que ele foi construindo, e mediante a construção que ele ia construindo, ia testificando que haveria um fim. E as pessoas não quis se adentrar dentro da arca. Ali não tinha outra forma de salvar. Se porventura alguém naquela época construísse um submarino, ele também não iria conseguir se escapar, porque só tinha uma forma de salvação, a qual era por intermédio da arca, a qual Deus mandou construir. Outra pessoa não poderia construir um navio, não poderia construir um barco, ou não poderia subir para os picos dos montes e ficar lá e tentar se escapar da ira de Deus, porque não tinha outra forma. Deus deu uma condição para Noé, e essa era a condição para se salvar. Não poderia ter feito submarino, não poderia ter feito um bote, não poderia fazer roupas para mergulho e se escapar. Não haveria como se escapar se não fosse pela arca a qual Deus estabeleceu. Assim foi a mesma coisa com os primogênitos. Deus ele mandou que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que o espírito da morte ia vir, a casa que estava com sangue ele ia passar, a casa que estava sem o sangue ele ia entrar e matar todos os primogênitos. Então essa era a condição, não tinha outra forma. Eu não poderia chegar e colocar nos umbral da porta sangue de galinha, eu não poderia colocar nos umbral da porta sangue de vaca ou outro qualquer sangue animal. Por quê? Porque Deus ele tinha estimulado uma condição. A condição era o cordeiro. A condição era o cordeiro, era o sangue do cordeiro imaculado na porta. Não poderia ser outro animal. Não tinha outra forma de se salvar. Não tinha outro jeito. A qual todos que colocaram sangue na porta, os primogênitos sobreviveram. Os que não colocaram os primogênitos, eles morreram. E qual que foi a condição para Raabe?
No versículo 18 diz, do 2 de Josué: quando invadirmos sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde vocês nos fez descer, junto dentro da casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os parentes de seu pai. Se alguém sair da casa, será culpado da sua própria morte e nós não seremos responsáveis. A condição para essa mulher ser salva era só amarrando o cordão vermelho na janela. Essa era a única forma de ela se salvar. Não tinha outros meios, não tinha outras fórmulas. Não teve outra forma circular, outra coisa que ela poderia fazer e se salvar. Ela não poderia colocar na janela um cordão vinho. Ela não poderia falar, ó, então eu vou colocar um vinho que é igual um vermelho, mais ou menos, parece. Não ia adiantar. Ela não poderia colocar um cordão amarelo. Também não iria adiantar. Ela não poderia comprar aqueles espião com prata, com ouro. Ou ela não poderia fazer chantagem com eles. Não tinha outra condição. Eles deixaram bem claro: se nós viermos destruir a cidade e não tiver um cordão vermelho na janela, não seremos responsáveis da morte suas e dos seus familiares. Portanto, se tiver o cordão vermelho, nós se responsabilizaremos, ou seja, não acontecerá nada com a sua família. A única condição que eles tinham de se salvar era colocando o cordão vermelho na janela, era colocando a fita vermelha, porque aquilo ia ter um sinal de aquela que era a casa, que tinha que ser guardada. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em Pedro 1,18. Aleluias. Pedro 1,18. Lembrando, não tinha nenhuma outra forma de se salvar. Deus, ele sempre estabeleceu uma condição só. Aleluia. Só por essa condição. E na verdade sempre foram condições simples. Não foi algo incapaz de fazer, algo difícil. Não. A única condição que ele pediu para aquela mulher era colocar uma fita vermelha na janela. 1 Pedro 1,18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculável e incontaminável. O que está falando aqui, ó? O que a palavra está falando? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, a nossa salvação, nós não iremos obter por prata, por ouro, por eu ter dinheiro, por eu ter um bom emprego, por eu ser uma pessoa rica. Não é por isso que a nossa salvação é dada. A nossa salvação é dada por Cristo Jesus, por se arrepender dos nossos pecados e ir diante de Cristo, porque somente em Jesus Cristo que nós estamos perdoados dos nossos pecados. Glória a Deus, não é por causa do nosso dinheiro. A palavra de Deus fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, ou seja, não tinha outra forma de se salvar naquela época do Noé, era mediante a arca. A nossa única forma de se salvar é mediante a Jesus. Eu não posso chegar perante a Deus e falar, ó Deus, viver Cristo, eu não quero negar a mim mesmo, eu tenho dinheiro, eu posso comprar minha salvação e não seguir, trilhar o caminho de Cristo? Não tem outra forma. A única forma que nós temos de ser salvos é trilhando o caminho com Jesus, é aceitando, é indo diante de Cristo, aquebrantado. A palavra de Deus fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou como ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver por tradição, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado. Só mediante ao sangue do cordeiro, só mediante aquela morte de cruz, só mediante eu aceitando Jesus, eu estou salvo da ira que há por vir. Eu estou salvo da ira qual Deus ele fez, planejou para os filhos obedientes e seus anjos caídos. Ou seja, a única forma de me salvar não é pelos meus dinheiros, não é por nada. Se porventura eu chegar perante a Deus e falar, ó Deus, eu sempre fui bom, eu sempre paguei minhas contas, eu sempre ajudava velhinhas a atravessar a rua, eu criei bem meu filho, eu sempre fui bom, nunca matei, raramente eu xingava alguém,
Portanto, eu só não segui a Jesus, mas eu fui bom, trabalhei, sustentei minha família, fui um bom esposo. Eu só não cria em Jesus. Sabe o que Deus ele vai falar? Vai para o inferno. É isso que Deus vai falar, porque a salvação não é por obras para que nós se gloriamos nela. A salvação é por Jesus. Não há outra forma. Eu não posso comprar. Eu não posso começar a fazer boas obras para querer ser salvo. Eu tenho que ter Cristo no coração. Eu tenho que aceitar Jesus. Essa é a condição para ser salvo. A condição de Noé era a arca. A dos primogênitos era o sangue na porta. A condição da prostituta Raabe era um simples cordão vermelho. A minha condição e a sua hoje é Jesus Cristo. Não há outra forma de se salvar. Amém. Em Atos 4:12, rapidamente. Em Atos 4:12 diz, Atos 4:12, vou estar lendo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ou seja, não há outro nome. Eu não posso chegar e pedir minha salvação para Maria, ou para Santo Agostinho, ou eu não posso chegar e falar, São Longuinho, me dá a minha salvação que eu dou 3 por 1. Isso não vai adiantar. A nossa salvação só é dada por Cristo, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. A nossa salvação só veio mediante a Jesus Cristo. Essa é a única condição. Deus ele vai executar o seu juízo. Portanto, Deus ele achou graça em nós. Ele achou graça em um povo. E ele falou, vou salvar esse povo. Mas tem uma condição, que é mediante a Cristo. Por quê? Porque ele enviou Jesus, colocou todos os nossos pecados, mentira, cobiça, altivez, tudo ele jogou em Jesus Cristo. Então ele satisfez a justiça que era para ser executada em nós. Então ele executou no seu Filho, dando a oportunidade de nós sermos salvos. Esse é o único plano de salvação. Não existe outro plano de salvação. Eu não posso chegar perante a Deus sem um advogado fiel, que é o próprio Deus, Cristo. Eu não posso chegar perante a Deus contando com as minhas próprias obras, contando com meus próprios dinheiro, ou contando com as minhas próprias boas ações, ou com os santinhos de pedras, de barro, de madeira. Eu não posso contar com isso. A única forma que eu tenho de se salvar é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única forma a qual toda a humanidade tem que se salvar. O Filho de Deus, o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo, é só Ele que pode nos salvar. É só Ele que pode nos justificar dos nossos muitos e pesados pecados. Só Cristo tem esse poder. Só o sangue de Jesus nos justificará. Efésios 1:7, que temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas, segundo o que? A riqueza da sua graça. A terra toda estava condenada. A terra toda pecou contra o Criador. Mesma situação de Jericó. Jericó toda estava condenada. Mulher, velho, criança. Todos. Portanto, aquela mulher foi salva mediante a uma condição. Nós, a humanidade toda pecou contra Deus. Portanto, Deus, Ele amou a criatura de uma tal maneira que Ele enviou o seu Filho para todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A condição nossa é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Como que a Raabe, ela recebeu essa proposta que ela teve? Essa proposta, né, que os espias deu para ela. E o que aconteceu com quem rejeitou o plano de Deus para salvar? Ou seja, na época do dilúvio, como que o Noé correspondeu mediante a situação que ele vivia? Deus ele falou, vou enviar um juízo a qual destruirá a humanidade. Portanto, há uma forma de eu te salvar, Noé, construindo uma arca e se abrigando. Como que ele correspondeu a esse plano? Ele aceitou, ele construiu a arca.
Eu pensando aqui, ele falou, o quê? O senhor vai destruir a terra com água. E o senhor está me dando uma oportunidade de me salvar construindo um barco? Deixa eu pensar, eu aceito. Ele aceitou esse plano. Assim aconteceu com os primogênitos. Ou seja, eles ficaram sabendo por intermédio de Moisés que Deus iria enviar uma praga, a qual ia matar todos os primogênitos, todo o primeiro filho do casal. E Moisés, ele explicou a condição a qual Deus exigiu para salvar os filhos dos israelitas. E como eles aceitou esse plano? Como eles receberam essa proposta? Eles pensando, Deus vai enviar o espírito da morte e vai matar todo o primeiro homem. E eu tenho uma forma de se salvar. O quê? Vou colocar esse sangue na porta. Eles aceitou de bom grado esse plano de salvação. Eles aceitou esse plano de salvação com alegria. Por quê? Porque eles viram nesse plano a única forma de eles se salvarem. Assim como no tempo de Noé. Noé, ele aceitou o plano, a família dele entrou na arca, com alegria eles foram salvos. Portanto, quem não entrou dentro da arca, quem rejeitou esse único plano, essa única forma que Deus tinha de salvar a humanidade naquele tempo, quem não entrou na arca, morreram todos. Não sobrou um, morreram toda a humanidade. Ficou somente Noé e sua família. O que aconteceu com os primogênitos dos egípcios? Do faraó? Eles não aceitaram para eles, não colocou o sangue na porta. O que aconteceu? Morreram os primogênitos. E o que aconteceu com a família dos israelitas? Eles viveram, eles aceitaram o plano de Deus, eles executaram o plano de Deus e eles foram salvos. Portanto, todos, não sobrou um no tempo de Noé que não entrou na arca. Eles não aceitaram o plano e eles teve a oportunidade, porque a história diz que demorou para Noé construir a arca. Demorou mais de 100 anos. Enquanto Noé estava ali construindo a arca, martelando, aquilo era um testemunho para o povo. O povo sabia que ele estava construindo uma arca, porque haveria de vir um juízo. E o que aconteceu? Eles zombavam de Noé. Eles não queriam entrar na arca. Eles não aceitaram. Eles rejeitaram essa proposta a qual Deus deu. Eles rejeitaram essa única condição a qual Deus deu. E qual foi o resultado para eles? Juízo de Deus. A água do dilúvio veio e levou todos. E Jesus falou: a volta do Filho do Homem será igual ao tempo de Noé, onde o povo comia, bebia, plantava e colhia, casavam-se e davam-se casamento, até que veio a água do dilúvio e levou todos. Eles rejeitaram o plano de Deus. Eles não quis saber do plano de Deus. Eles falaram: não, quero essa arca não. Que vou entrar na arca não quero esse plano. Os egípcios falaram: que colocar sangue na porta não. Eles rejeitaram a única forma de ser salvo. E o que aconteceu? O resultado foi grande, foi devastador, foi morte. Eles morreram. Como que agora a Raabe, ela se comportou mediante a esse plano? No versículo 21 ela diz assim, Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora, e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Ou seja, ela viu, ela se conscientizou que elas estavam debaixo de um juízo. Ela se conscientizou que o Deus ia destruir aquela cidade, ao ponto que ela falou: eu sei que o Senhor deu essa terra a vocês, o israelita. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Ela estava morrendo de medo, ela clamou por uma salvação. Ela falou assim: salve a mim e salve a minha família também. Seja bom conosco, assim como nós somos bons com vocês, abrigando vocês aqui em casa. Nos salve, nós não queremos morrer, nós sabemos que o seu Deus é Deus lá de cima do céu e Deus aqui embaixo da terra. Nós não queremos morrer, arruma uma forma de nos salvar. Então aqueles homens falaram: tem uma condição para salvar você e a sua família. A condição é: amarre uma corda vermelha na janela, porque nós vamos vir destruir a cidade. E nós notando, vendo a fita vermelha na sua janela, não destruiremos sua casa e não destruiremos a sua família. Como que ela recebeu? Ela falou: eu concordo.
Ou seja, ela não hesitou, ela não pensou, ela falou, deixa eu pensar, não, ela concordou com esse plano, ela falou, é a única forma de eu me salvar, eu concordo. Então a palavra diz assim, então ela deixou que ele fosse embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Ou seja, quando eles acabaram de ir embora, ela já na mesma hora amarrou o cordão vermelho. Ou seja, ela não esperou para daqui um mês. Não, espera mais um pouquinho. Não, na mesma hora, ela vendo que aquela era a única forma de ela se salvar, ela amarrou na mesma hora o cordão vermelho. Ou seja, ela não sabia nem o dia e nem a hora que aquele exército dos israelitas ia vir destruir a cidade. Portanto, ela não perdeu tempo. Ela não quis esperar para o dia de amanhã, para depois de amanhã. Não, para depois de um mês eu aceito esse plano. Daqui um ano eu aceito esse plano. Estou muito novo para aceitar esse plano. Não, a Bíblia fala que ela falou, eu concordo. E meio que quando eles acabaram de sair da casa dela, elas aceitaram esse plano de salvação. Ela amarrou o cordão na janela, ela não esperou, ela não demorou, ela foi imediata, ela viu naquela corda a única forma de se salvar. Ela falou, o quê? A única forma de me salvar é com esse pano vermelho na janela? Eu concordo. E quando ele saiu da casa, na mesma hora ela já amarrou o cordão e deixou lá. Ou seja, ali aqueles dois espiões ainda teriam que ir para casa, eles ainda iam bolar plano, ou seja, ia demorar ainda um pouco para eles invadir Jericó, ia demorar ainda um pouquinho de tempo, mas ela não quis nem saber. Ela na mesma hora amarrou, ela falou assim, o que? Vou garantir a minha salvação, eu não vou deixar minha salvação para depois não, eu não vou perder essa oportunidade não, eu vou amarrar agora, eu vou colocar agora essa salvação na minha janela, que era aquele pano vermelho. Em Hebreus 3,8 diz assim, ó, não endureçais o vosso coração. Muitas pessoas hoje, sabendo, porque está sendo pregoado o plano de Deus, o plano de Deus ele está sendo falado no mundo, e as pessoas estão endurecendo o coração. As pessoas estão ouvindo que a única forma de se salvar é Jesus Cristo. Portanto, o que está acontecendo? Elas estão endurecendo o coração. E nós vemos isso no nosso trabalho. Nós vemos isso na nossa família mesmo. Nós vemos isso no nosso bairro. As pessoas endureceram o coração quanto a Cristo. As pessoas negligenciaram a salvação. Elas estão negligenciando com o coração endurecido. Elas estão com a mente escura. E Deus está falando assim, ó, não endureçais o vosso coração. Hebreus 12:25 está escrito assim, ó, vês que não rejeitei aos que falam, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertiam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é do céu. Ou seja, o que a palavra está falando assim, ó, veja que não rejeitei aos que falam. Porque se não escapar aqueles que rejeitaram o que na terra advertia, muito menos nós se nos desviar daquele do céu. Ou seja, a palavra de Deus está falando assim, ó, que deles que não rejeitei os que falam, ou que na terra se advertia, muitos menos nós se nos desviarmos daquele que é do céu. Não podemos nos desviar desse plano de salvação. As pessoas elas estão fazendo o quê? Elas estão rejeitando esse plano de salvação. E no passado, aqueles que rejeitaram não escaparam. Aqueles que rejeitaram a única forma de salvação não rejeitaram. Quanto mais nós agora, quanto mais esse povo agora se rejeitar aquele que é do céu, quanto mais agora aquele que rejeitar o Cristo, aquele que rejeitar o Cristo sofrerá um grande juízo. A Bíblia relata que Deus ele executará o seu plano, ele executará o juízo, ele condenará todos os desobedientes, e há uma só forma de se salvar, que é por intermédio de Jesus. Hebreus 10:31 diz, o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. O reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. A prostituta, ela sabia dos feitos que Deus deu. Ela ficou sabendo que Deus abriu o mar vermelho, que Deus ajudou os israelitas nas batalhas, e eles mataram muitas pessoas nas guerras. Ela sabia que Deus era poderoso. Ou seja, o reino da coisa
coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa vai ser para aquela pessoa que se comparecer mediante a Deus e está sem Cristo. Mediante a Deus sem Cristo. Horrenda coisa vai ser para aquela pessoa morrer sem esse plano de salvação. Horrenda coisa vai ser para aquela pessoa que mediante a um tiro, uma bala perdida ou até um ataque fulminante, ou a pessoa morrer com uma doença, horrenda coisa vai ser ela chegar mediante a Deus sem um justificador, mediante a Deus sem aceitar esse plano. Ou seja, não haverá desculpa para toda a humanidade. Nós iremos se comparecer perante a Deus, e quem não aceitar esse plano de salvação está indesculpável. Não há desculpa, porque o plano de Deus foi revelado a toda a humanidade. Toda a humanidade sabe que vai haver um fim. Toda a humanidade sabe que um dia vai morrer. E toda a humanidade sabe que vai se encontrar perante a Deus. E a única forma de se salvar é Cristo. E quem rejeitar esse plano de salvação vai conhecer a ira de Deus. E a palavra de Deus fala assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. As pessoas acham que horrenda coisa, coisa horripilante é esses filmes de terror, ou é a criminalidade, ou essas coisas que estão acontecendo horrorosas, estupro, mortes de criança, aborto. Não, meu irmão, horrenda coisa de verdade é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é quando Deus ele lançar o pecador no inferno para sofrer a ira de Deus eternamente. Isso é coisa horrível. A Bíblia relata que lá o verme, o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Rangeiros de dente, tortura, totalmente afastado de Deus. Lá não haverá graça para você, lá não haverá um alívio para você, não haverá descanso, será juízo eterno, Deus executando juízo sobre os pecadores. E a oportunidade de salvação está aqui hoje, é Jesus Cristo, e Ele só exige daqueles a qual aceitar que se arrependam continuamente dos seus pecados, deixando as suas práticas, deixando o ciúme, a inveja, a intriga, a bebedice, usos de droga, a traição. Se arrependa de tudo isso e creia em Jesus antes que seja tarde. A Bíblia fala: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Vai ser triste, meu irmão, para aquele que Deus falar: apartai-vos de mim, porque vós não conheço. Vai ser horrível quando Deus bater a sentença e cair a ficha em você, e você lembrar de todas as vezes que teve a oportunidade, e você lembrar de todas as vezes que você teve a oportunidade de entrar na arca, de vir para Cristo. Você vai lembrar e você vai sofrer eternamente no inferno. E com conscientização, com consciência, você vai lembrar de todas as vezes que você negligenciou esse plano. Agora, para terminar, vamos ver o desfecho, o fim, o resultado final dessa história. Qual foi a recompensa pelo ato dela ter confiado, né? Vamos abrir nossa Bíblia em Josué 6:22. Josué 6:22. Qual que foi, quando vocês vão abrindo aí, pode deixar aberto. Então, Deus, ele, diversas vezes na humanidade, ele enviou juízos. E sempre houve, no decorrer da história, povos que por mais que era falho, mas ele achou graça, então ele resolveu salvar. E ele deixou uma condição para Noé, nós sabemos que foi a arca, né? Qual foi o resultado por ele acreditar? Porque era loucura construir uma arca numa época a qual nunca ninguém tinha visto um dilúvio, chuva. Então era loucura eu acreditar num plano desse. A história diz que foi mais de 100 anos para ele construir. Então, mas qual foi o resultado por ele acreditar, confiar nesse plano? Não, esse plano parece loucura, mas tá bom, eu vou confiar e eu vou criar essa arca. O resultado foi o quê? Vida. Por quê? O dilúvio veio. Aqueles que não aceitou esse plano, aqueles que negligenciou, morreram. Portanto, Noé e a sua família obteram
teve a oportunidade de viver, eles viveram, por quê? Porque eles aceitaram esse plano de salvação, por mais que aos nossos olhos humanos parecesse loucura, mas eles acreditou nesse plano de salvação, e o resultado foi o quê? Vida. E para quem não aceitou, morte. Mesma coisa com os primogênitos. Ou seja, para os que aceitou esse plano de salvação, para os que aceitou, não, vou aceitar esse plano, e colocou o sangue no umbral, eles ganharam o quê? Vida. E para os filhos dos egípcios, para o filho do faraó, eles não teve esse plano de salvação. Qual foi o resultado? Qual foi o fim daquela história? Foi morte, foi uma morte horrorosa. Ou seja, todos os filhos primogênitos morreram. Foi uma tristeza no Egito. Foi uma tristeza, mães chorando, os pais chorando. Por quê? Porque todos os primogênitos morreram. E agora qual foi o desfecho da história da Raabe? No versículo 22 diz: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tire de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tirado também a todas as suas familiares, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram ao fogo. Tão somente a prata, a ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e tudo quanto tinha habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Porquanto esconderam os mensageiros de Josué, tinha enviado a espiar Jericó. Ou seja, qual que foi o desfecho dessa história? O que a Raabe ganhou pelo ato de confiar nesse plano? Nesse plano que era colocar a corda na janela. Esse plano simples, portanto, um plano que para muitos parece loucura. Ué, você vai ser salvo só porque tem um pano na janela primeiro? Ela confiou nesse plano. Ela confiou naqueles 2 espias. Os 2 espias, a palavra de Deus fala que eles deram a palavra deles para ela. Josué fala assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto estiver, como lhes tem de jurado. Ou seja, eles juraram a ela que ela iria ser salvo mediante uma fita vermelha na janela. E ela confiou nesse plano. E o que ela recebeu? Vida. Por quê? Porque eles retornaram à cidade, eles tacaram fogo em tudo, matou tudo. Porque a ordem de Deus era matar tudo, era matar velho, era matar criança, era matar mulher, não era para ter pena de nada, o juízo iria ser total. A cidade de Jericó foi toda destruída. Portanto, eles falaram: nós prometemos para a prostituta que iríamos salvar ela e a família dela. Ou seja, o que ela obteve pelo ato de confiar? Ela obteve vida. A família dela reinou sobre a terra. A família dela viveu entre os israelitas. Ela ganhou vida, enquanto aqueles a qual não teve a oportunidade, a Bíblia fala que a cidade toda foi incendiada. Ou seja, todos morreram, nenhum se salvou. Assim como no tempo de Noé não teve oportunidade para quem não entrou na arca. Todos morreram. Aqui a palavra de Deus fala que a cidade toda foi incendiada. Todos morreram. Portanto, a prostituta Raabe e os seus familiares, por ter confiado nesse plano de salvação, obteve vida. Agora vamos nós, Apocalipse 21, 4. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse 21, 4. Último livro da Bíblia, nas últimas folhas. A palavra de Deus diz: e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me:
escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E diz-me mais, está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede de graça, lhe darei da fonte da água vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e eles serão os meus filhos. Ou seja, a recompensa para quem confiar nesse plano de salvação, a qual é Jesus Cristo de Nazaré, é vida, meus irmãos. Há uma promessa para nós de um novo céu e de uma nova terra. A Bíblia nos relata que lá não haverá choro. A Bíblia fala que lá não haverá tristeza, morte. Lá eu não vou precisar chorar pela morte de um parente, porque no céu não haverá morte, não haverá tristeza. Essa é a promessa para nós. O ato de nós confiar em Cristo resultará nessa promessa, a qual Deus ele prometeu por nós. Deus ele vai executar o seu juízo sobre toda a humanidade, e esse juízo ele não vai demorar. Por quê? Porque os sinais todos já estão se cumprindo. A volta de Jesus está próximo, e todos aqueles que negligenciaram o plano de Deus vai sofrer a ira de Deus. Mas nós, por intermédio de Jesus Cristo, ganhamos uma oportunidade de ser salvo. Por mais que nós estamos na condição da prostituta Raabe, por mais que nós estamos na mesma condição dela, nós somos pecadores, prostitutos, profanos, nós somos maus, mas por intermédio de Jesus Cristo ele vai nos transformando de glória em glória. O Espírito Santo vai amoldando o nosso caráter, nos preparando para aquele grande dia. Essa é a promessa, esse será o resultado final para nós, esse vai ser o desfecho dos dias atuais de hoje. A volta de Jesus, o novo céu, uma nova terra, abundância, nós viveremos com o próprio Deus. Lá não vai haver morte, tristeza, não haverá nada disso. Jesus o justo. O que me deixa mais incrível, para terminar, no versículo 5, leia comigo Apocalipse 21:5. 21:5. É algo que me deixa muito, traz uma segurança para nós. Ó, deixa aberto, Apocalipse 21:5. Eu vou rapidamente no 6:22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinha espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tire de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Ou seja, 2 homens humanos, falhos e pecadores, juraram para a prostituta Raabe que ela iria ser salva mediante a fita vermelha na janela. E nós lembramos que ali eram homens de carne, homens que tinham tendência a se inclinar para o pecado, homens que poderiam mentir porque eles eram de carne. E mesmo eles sendo homens de carne, eles fez que eles cumpriu aquela promessa. Eles jurou, eles deu para ela a condição para ela ser salva, que era a fita vermelha na janela. E ela fez o quê? Ela topou, ela concordou e aceitou esse plano de salvação. Ela confiou. E aqueles 2 homens, eles fez o quê? Eles foram fiéis à palavra deles. De fato, eles entraram em Jericó, mataram tudo e todos, mas salvou elas. Ou seja, eles cumpriram com a palavra deles. E lembrando, eles eram homens de carne. Mas agora no nosso tempo, nós temos uma promessa a qual Deus ele falou, que nós iríamos para um lugar onde não haveria dor, ele iria enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas. Mas olha no versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Olha agora. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiel. Ou seja, o que me tranquiliza é que o próprio Deus aqui está falando que se eu estiver em Cristo, eu vou obter esse céu. E a palavra de Deus, ela diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se
se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Ou seja, Deus, ele disse assim, ó, ele disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiel. Deus está falando assim, essa promessa, esse plano de salvação, ele é verdadeiro e ele é fiel. Eu não estou sendo infiel, é fiel, vai acontecer. Jesus vai voltar, há um céu para nós sim, lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima. E ele falou assim, e disse-me, escreve, porque essas palavras é verdadeira, é fiel. Aqui é o próprio Deus que está falando. O que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiel. O próprio que estava sentado no trono, o próprio Cristo do trono, escreve, porque é verdadeira, é fiel essa palavra. Se aqueles dois homens que eram de carne cumpriram a sua palavra, salvando a prostituta Rabi, quanto mais Deus que não mente, quanto mais Deus que é santo, quanto mais Deus que ele é todo verdadeiro. Você acha que ele não vai cumprir isso? Você acha que Deus está brincando com nós? Você acha que Deus está enganando a humanidade? Não, meus irmãos, esse plano de salvação, ele é real. Jesus Cristo, sim, ele é real. A palavra de Deus fala em Timóteo, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Somente Jesus Cristo pode nos salvar da ira de Deus. Assim como só a arca de Noé salvou aquele povo, assim como só o sangue de um cordeiro salvou os primogênitos, assim como só a fita vermelha cor de escarlata salvou a prostituta Rabi, a única forma que a humanidade tem de se salvar nos dias de hoje é por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, é por intermédio do Filho de Deus, é por intermédio de Cristo que todos os nossos pecados estão perdoados. E muitas pessoas estão negligenciando esse plano de salvação. Muitas pessoas não querem esse plano de salvação. Descartaram da sua vida o plano de salvação. Portanto, a Bíblia fala que esse dia vai chegar e todo olho verá e toda língua professará que Ele é Deus. Todo olho vai ver Cristo. Todo mundo vai ver Cristo. Você que está aí na sua casa, você querendo ou não, você vai ver Jesus. Querendo ou não, você vai ver que esse plano de salvação é real. E hoje você está tendo a oportunidade de obter esse plano por intermédio da palavra de Deus. Não negligencie esse plano de Deus. A palavra de Deus, a igreja, o Espírito Santo está gritando: vem para Jesus, porque em Cristo tem salvação para todos os nossos pecados. E Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por Ele da ira. Que ira é essa? A ira de Deus. Seremos salvos por intermédio de Jesus. Portanto, aquele que não se encontrar no livro da vida será condenado. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados e aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, aonde arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é o lugar para quem rejeitar o plano de Deus. O lago de fogo, assim como na cidade de Jericó, botaram fogo na cidade toda, queimaram mulheres, velhos, crianças. Todos que estavam ali foram queimados, menos a prostituta Rabi e seus familiares, porque eles aceitaram o plano de Deus. Mesma coisa nos dias de hoje. Jesus Cristo vai voltar e Deus condenará todos aqueles a qual não aceitar o plano de Deus. Porque se você não aceitar o substituto pela sua morte, você vai pagar pela sua morte, pelos seus pecados. Você aceitando o plano de Deus, você vai aceitar, você aceitou que Cristo morresse em seu lugar. Jesus Cristo é a única forma que temos de nos salvar. Que essa mensagem, ela, por mais que seja uma mensagem simples, porque todo mundo aqui, que nós que estamos aqui, todos nós sabemos que Jesus Cristo é a única forma de nos salvar.
Mas por que eu trouxe essa mensagem? Para que nós venha cada dia ter mais convicção, né? E para que nós venha ter alegria com essa esperança. Porque o próprio Deus, Ele prometeu para nós, e Deus, Ele não mente. Ele vai voltar e nós recebemos com alegria esse plano de salvação. Obrigado pela oportunidade. E que Deus nos ajude aí, a nossa peregrinação aqui na terra. Em nome de Jesus.